Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Training Code Plays. Meu nome é Luan. Hoje a gente vai falar sobre a arquitetura limpa e como aplicar ela de uma forma harmoniosa com o nosso framework. Se você ainda não conhece nada sobre arquitetura limpa, corre no meu vídeo que eu falo sobre arquitetura limpa em detalhes, de como o Solid forma a base da arquitetura limpa junto com a regra da dependência. Então é importante entender isso para que você consiga aproveitar esse vídeo. No seu livro também, o Uncle Bob fala sobre limites parciais, que são limites que a gente pode quebrar durante a construção do nosso sistema para não precisar utilizar a arquitetura limpa à risca, visto que ela gera muito código de abstração, né? Esse diagrama aqui é um diagrama que eu uso no vídeo onde eu falo sobre arquitetura limpa, e ele é basicamente a junção de dois diagramas que tem no livro, um na página 72 e outro na página 208, tá? E essa seria aí tudo que a gente precisa construir para ter um caso de uso funcional no nosso sistema utilizando a arquitetura limpa. Então é muita abstração, principalmente aqui na camada de interface adapters. A parte aqui de use case e entities, beleza, mas aqui é muito código para a gente ficar adaptando e ficar abstraindo coisas que hoje o nosso framework faz por debaixo dos panos, tá? Então a proposta é justamente remover um pouco do código que fica aqui para a gente poder utilizar o poder do nosso framework, né? E se você programa em Java ou Kotlin, provavelmente usa Spring, né? É muito comum e ele salva muito a vida da gente com Spring MVC, Spring Data, Spring Security, enfim, um monte de solução pronta para a gente utilizar e focar só na regra de negócio. E aí, esse diagrama aqui de cima, ele visa propor uma solução que mistura bem os benefícios da arquitetura limpa e a ideia central da arquitetura limpa, junto com todo o poder que o nosso framework dá pra gente, né? Toda a facilidade e toda a produtividade que o nosso framework nos fornece, tá? Então, esse desenho aqui tá mais ou menos simplificado por esse desenho aqui, beleza? Então, reduz muito a quantidade de código. Então, vamos dar um zoom aqui e entender melhor como que vai funcionar. Tá? Então a nossa camada verde e azul, ela é a nossa camada de frameworks e drivers junto com a camada de interface adapters, tá? Nessas camadas é onde a gente vai usar massivamente o nosso framework. Por exemplo, aqui no controller, né, se você conhece o Spring, sabe que a gente tem uma anotação chamada REST Controller, e a gente tem anotações como @getMapping, @responseBody, enfim, um monte de anotação para configurar o nosso controller e nos dar acesso à web. E aí, cada controller pode ter o seu próprio response, o seu próprio request. Isso depende da necessidade desse controller. Na verdade, vai depender da necessidade do use case, né? Não é o controller que define se ele vai ter uma request ou se ele vai ter uma response. É o use case, porque o controller vai adaptar o use case para a web, tá? Então, se o use case tem um input ou um output, provavelmente o controller vai ter uma request ou um response. Beleza? Aqui também a gente pode seguir a ideia para um consumer. Por exemplo, se você está fazendo um consumer de um Kafka, você vai ter os eventos, né? Que vai ser os inputs. Então, um evento vai se tornar um input para um use case. E nesse caso, o use case não vai ter output, né? Porque você só está consumindo. Beleza? Então, o use case aqui, ele vai assumir um papel de uma funcionalidade. Ele vai organizar, ele vai orquestrar as entidades de negócio para que o comportamento do sistema seja alcançado, né? Para que o sistema se comporte como ele tem que se comportar, que ele resolva o problema que ele nasceu para resolver. As entidades de negócio são os nossos modelos, são interfaces que a gente cria para fazer a inversão de dependência. Então, no momento que a gente precisa salvar alguma coisa, por exemplo, num banco, numa entidade externa, né, num sistema externo ou em arquivo, a gente cria essa interface para que a gente não dependa diretamente dos códigos que vão fazer essa operação de salvar um banco de dados, ou de enviar para um outro serviço, ou de enviar para uma fila, ou de enviar para um arquivo, né? A gente não quer depender desse código, porque esse código é infraestrutura. Então a gente cria uma interface para aplicar a inversão de dependência.
Então o nosso use case ele vai conhecer esses caras aqui, né? O service, a gente vai criar service para quando a gente tem uma operação de negócio que ela é um pouco complexa, ela envolve gateways diferentes, ela envolve às vezes modelos diferentes e unitariamente, né, envolve mais desses caras, e só que ela não é tão grande a ponto de se tornar um use case, né? Então um use case é um comportamento completo, às vezes o service vai ser só uma parte desse comportamento, mas que precisa ser encapsulado, né, essa regra de negócio, uma regra de negócio que envolve mais de um model, mais de um gateway, beleza? Então services geralmente vão ser criados com esse propósito. Beleza, e aí a gente tem aqui também mais adapters, agora adapters de saída, então quando o nosso use case está querendo externamente buscar ou enviar alguma coisa, né? Não é algo que está disparando o nosso use case, agora é o use case trabalhando aqui internamente. E novamente a gente tem aqui os gateways. Então o database gateway vai conhecer o esquema, que é as nossas tabelas do banco de dados, o repository, enfim, esses caras. Ou se a gente está num web client, a gente vai fazer a request para esse serviço externo, vai receber a response desse serviço externo. Ou se a gente está produzindo numa fila, a gente está também criando um evento, tudo baseado no que está definindo aqui nos gateways, né? E quem define os gateways é o negócio, né? A implementação aqui não tem poder nenhum em definir como esse gateway deve ser, beleza? Bom, agora vamos dar uma olhada aqui na estrutura de pacotes que eu quero propor, que vai ser a seguinte, né? Então a gente tem os pacotes para as nossas entities, pacotes para as nossas use case e pacote para nossa infraestrutura. E aqui, por exemplo, a gente tem o nosso domínio, né? Então a gente pode agrupar os services, os models, gateways para esse domínio, ou os services, models, gateways, exceptions para outro domínio. Enfim, códigos de domínio a gente pode agrupar aqui dentro de nossas entities pelo nome do domínio. Se o seu software, por exemplo, é um microserviço, provavelmente você vai ter só um domínio. Se você tiver só um domínio, você não precisa desse pacote, né? Ele é opcional aqui. Eu vou até voltar à versão original que estava aqui, xxx. Beleza? Então a mesma coisa serve aqui para o use case e para a infraestrutura. Então o controller que vai cadastrar o usuário, controller que vai buscar um usuário, consumer que vai consumir alguma coisa de usuário. Então sempre relacionado ao usuário. Se eu tenho outro domínio, sei lá, domínio de pagamento, controller para fazer pagamento, consumer para receber pagamento, né? Enfim, vai estar tudo aqui dentro. Isso infraestrutura, beleza? Aqui nas configurações também, né? A gente que é de Spring, a gente conhece bastante código de configuração, né? O @configuration lá salva muito a nossa vida para configurar segurança, configurar web. Se a gente precisa fazer a comunicação com o front-end, a gente tem que configurar cores, por exemplo. Fica aqui na configuração de web. Os esquemas, né, que são as nossas entities, o que está anotado com @entity do JPA, vai estar aqui dentro do pacote esquemas. Todas as nossas esquemas vão estar aqui dentro, tá? Como se fossem arquivos SQL, com a construção de todas as tabelas. A mesma coisa vai ser para os nossos repositórios, né? O que a gente vai estender as interfaces que vão estender, né, o JPA Repository, por exemplo. Exceptions, tratamento de exceções ou exceptions mais genéricas vão estar aqui dentro desse pacote de exceptions. E do que você precisar, lembre-se, se for código de infraestrutura, se for código de configuração, você coloca aqui. Se for código de infraestrutura relacionado a um domínio, você cria esse cara dessa forma, tá? Então essa é a proposta aí de organização de projeto, né, de estrutura de pacotes que eu tenho para vocês, beleza? Então vou deixar um zoom aqui nessa arquitetura, e aí eu vou pegar o código do vídeo anterior que eu fiz, né, eu já peguei na verdade e refatorei ele para se encaixar nessa estrutura. Então ele é um código que estava na arquitetura de 3 camadas que a gente conhece, né, que a gente começa aprendendo, que é o controller, service e repositório, e apliquei essa arquitetura limpa aqui nele. Então vamos dar uma olhada para ver como que ficou. Então vamos lá, de cara vamos olhar aqui a estrutura de pacotes. Então olha lá, a gente tem o nosso pacote base de todos. Então esse pacote cinza aqui. A gente tem entity, use case e infraestrutura.
Então, Entity, Infrastructure Use Case, daqui só mudou a ordem, porque a ideia mudou a ordem para mim. E aí dentro de Entity a gente tem o Contact, eu só tenho um domínio, então ele coloca na mesma linha, né? Como eu não tenho outro pacote de domínio, mas por exemplo, só para ilustrar, User, por exemplo, tá vendo? Então a gente tem as nossas entities de contato e teria as entities de user. Então dentro de contato aqui eu tenho exception, é uma exception de negócio. Eu tenho aqui o meu gateway e tenho aqui o meu model, tá? O que é o meu model? É simplesmente uma classe Java normal, né? O Pojo padrão. Aqui eu recomendo que se use o modelo rico, né? Então se você tem regras de negócios específicas para contato, coloca aqui dentro. Nesse exemplo não tinha, porque é um exemplo bem simplório, tá? Mas se você precisar de regras de negócio exclusivas de contato, você pode colocar aqui dentro, tá? O que é o gateway? O gateway ela é só uma interface que define algumas operações, por exemplo, create, update, delete, find by ID, search by name, tá? E essa é só um contrato passando aqui as entities e recebendo entities. Não importa então se vai ser salvo no banco de dados, se vai ser no serviço externo, se vai ser em arquivo. O que o negócio conhece é entity, beleza? E aqui uma exception de negócio, estendendo exception, beleza? E aqui a gente tem uma sujeirinha de framework, tá? Response status. Então essa é uma violação da regra da dependência, né? Onde a nossa camada de domínio está dependendo do nosso framework, mas note que não é uma dependência muito invasiva, é apenas uma anotação. Então, se a gente quiser remover esse cara de vez, a gente remove. A gente consegue fazer esse tratamento, por exemplo, num controller da device, por exemplo, né? E a gente aí passa a não ter dependência nenhuma do nosso framework, beleza? Então esse aqui eu vou deixar porque eu considero uma quebra da regra da dependência aceitável, uma única anotação dentro da minha classe. Tá? Seguindo aqui para os casos de uso, então beleza, caso de uso.contact, novamente, né, para ilustrar, caso de uso.contact seria o xxxx aqui, que seria o pacote de domínio contact, e eu teria todos os meus casos de uso aqui dentro. Então vamos lá, o que é um caso de uso? Vou pegar o caso de uso do create, por exemplo. Novamente, eu quebro a regra da dependência minimamente assim, com uma única anotação, @service, então não é nada invasivo. E se isso aqui não for tolerável, você pode remover e criar o bin, por exemplo, na sua camada de infraestrutura. Você cria lá dentro das suas configurações para o bin, onde você faz a instanciação desse cara para o seu framework gerenciar ainda, né? Para você não precisar ficar gerenciando isso na mão. Você pode criar o bin desse cara lá, e aí o Spring vai se virar também para fazer a injeção de dependência aqui, beleza? Então você não necessariamente precisa anotar esse cara como service, mas eu anoto pela facilidade. Novamente, é um limite arquitetural que eu decidi quebrar. Aqui o use case, cada use case tem um input e um output, se precisar. Nesse caso, o meu create ele não precisa de um output, então eu não criei, tá? Então no método execute aqui, eu recebo o meu input, crio o meu contato, ou seja, já estou começando a lidar com entities de negócio, afinal, esse contact aqui é o modelo da minha entity, e o gateway também dentro da minha entity temos o gateway aqui que vai dar acesso externo aos detalhes da aplicação, banco de dados, serviços externos. Para o caso de uso, isso aqui não faz diferença, ele está pedindo para criar, aonde vai ser criado não importa. Vamos olhar outro caso de uso aqui, um get, né? Então nesse caso aqui, o get by ID, eu tenho como input o ID do usuário, né? Eu recebo dentro do meu input do caso de uso o ID do usuário, e como output eu retorno o contato, beleza? E aqui novamente eu chamo o meu gateway para fazer a busca do meu contato pelo ID, e aqui eu tenho uma regra de casos de uso, uma regra de aplicação.
Se eu tenho esse caso de uso, esse usuário, eu vou retornar ele. Agora, se eu não tenho, eu quero lançar uma exceção. Pode ter casos de uso em que eu não vou querer lançar uma exceção se eu não encontrar o usuário. Então eu não coloquei essa exceção dentro do find by ID aqui. Eu deixo na responsabilidade de cada caso de uso ou de cada service, né? Porque o service ele pode também chamar esse cara, de decidir se ele vai ou não lançar uma exceção. Beleza, então códigos de negócio revisados, vamos para a infraestrutura agora. Então vamos começar aqui pelos controllers. Então, de novo, infraestrutura, contact, ela vai representar essa partezinha, então, infraestrutura xxx, que é o contact. E aí, a gente tem o controller, então vamos ver o controller do create. Então aqui, ó, novamente, a gente tem agora um acoplamento bem mais forte com o nosso framework, tá vendo? Então, várias dependências. E o que não tem problema, porque aqui não vai ter código de negócio. Então a gente tem aqui a nossa dependência com o framework, o nosso controller ele aponta para o nosso caso de uso, então ele tem dependência com o nosso caso de uso. E ele tem aqui a sua própria request nesse caso, né? Então a nossa request vem com o name e com o phone. Então aqui a gente poderia anotar, por exemplo, com as arrobas bin validation, né? Not null, not null. Eu acho que eu não tenho a dependência do bin validation. Mas enfim, eu posso colocar essas anotações aqui para validar o body da minha requisição. E aí aqui eu chamo o caso de uso, né? Eu executo o caso de uso montando um input dele. Vamos ver aqui um controller que tem response, por exemplo, o get by ID. Então o get by ID, a gente recebe o ID na URL. Então monta o input com esse ID. E o response vai ser criado a partir do output do nosso caso de uso. Então o nosso caso de uso retorna um output e a gente monta o response com esse output. Tá? Nesse caso eu estou colocando a entity de negócio, mas isso não é recomendado lá no livro do Uncle Bob. Ele fala, a gente vai acabar ficando muito tentado a fazer isso, mas não é recomendado. Tá? Por que eu fiz isso? Por simplicidade, tá? Eu não queria replicar todos os campos aqui de novo, então eu simplesmente coloquei contato. Mas se o seu response precisa ter mais coisas, por exemplo, do que o contato fornece, você não pode alterar o contato para colocar essas coisas a mais. Você vai adicionar mais campos aqui, beleza? E é por isso que fica perigoso você retornar sua entidade direto, né? Se você não mexer nessa entidade por conta do endpoint, beleza. Mas se você acabar cometendo esse erro, falar assim, nossa, o contato aqui eu preciso retornar mais alguma coisa. Putz, você vai lá e coloca uma coisa que não tem nada a ver com o contato aqui dentro. Tá vendo? Aí você acabou sujando a sua classe de negócio com coisas de infraestrutura. Aí você quebrou uma parte da regra da dependência que não deveria. Beleza, então esses são controllers. E aí, o gateway, tá? O nosso gateway, ele vai implementar a nossa interface contact gateway, lembrando, ela vai ter esses métodos aqui. Então, esses métodos estão implementados aqui e ó, ele conhece diretamente o nosso contact repository, tá? Esse contact repository é um JPA repository, então ele está estendendo aqui. A gente tem uma query personalizada aqui também, tá? E esse cara está fazendo a adaptação da camada de persistência, né, do banco de dados, do acesso ao banco de dados, para o nosso caso de uso. Tá? Então, essa é a parte que a gente vê aqui, ó, por exemplo, né, Database Gateway, é justamente esse cara. Então, o nosso caso de uso vai chamar a interface que está sendo implementada por essa camada aqui. E aí, é simples, é sempre chamadas por repositório, save, find. E aqui eu faço, por exemplo, né, como eu tenho o contact schema, então vamos lá, eu esqueci de passar esse cara antes, mas eu já explico o que é. O contact schema é quem vai ter a nossa entity, né, arroba entity, arroba id, generate value, many to one to many, enfim. O que você precisar na entity vai estar aqui. Ou seja, é de fato o mapeamento da base de dados, por isso que ela vai ficar aqui dentro de config.db. Então a gente vai salvar, a gente precisa converter o nosso contato em
contact schema, e ao contrário também, a gente faz um find no banco de dados diretamente do repositório, aqui vai retornar um contact schema, a gente precisa converter num contato de negócio para retornar para a camada de negócio, né? A gente precisa respeitar o contrato da interface, né? A interface exige que a gente retorne um optional de contato e não de um contact schema, beleza? Então aqui é só a implementação do acesso ao dado. E aí aqui em configuração, então a gente tem o nosso contact schema, que é a nossa tabela do banco de dados, basicamente, e o repositório, que é o que a gente já viu, beleza? Então, códigos de infraestrutura. E é basicamente isso, né? Então, a gente cobriu aqui, por exemplo, vamos cobrir aqui uma ida de ponta a ponta, né? Vamos ver quem é o controller aqui, vamos pegar um controller de exemplo. Então, infraestrutura, contact, controller, delete contact, por exemplo. Então, aqui, esse cara é essa classe aqui, controller. Ela não tem um request e não tem response. Peguei um exemplo bacana, né? Beleza, mas enfim, ela vai chamar o delete contact use case, fornecendo o input necessário para execução desse use case, no caso, o ID. Então, esse use case tem apenas um input, beleza? Aí, entrando nesse caso de uso, a gente vê que ele tem dependência com contact gateway, tá? Então, ele vai chamar um gateway, uma interface, né? Um gateway, a interface gateway, vai chamar o método delete e vai passar o ID que veio como input, né? Desse caso de uso. Tá? Aí vamos ver quem que é a implementação desse gateway. Então, se a gente vier para cá, a gente vai cair na interface. E aí a gente tem esse método aqui, que vai estar no contact database gateway. Ou seja, vai ser a representação desse cara aqui. Que ele vai pedir para o repositório deletar esse cara pelo ID. Né? Então, o repositório tem contato direto com o esquema e ele resolve lá no banco de dados a deleção desse contato, tá? Então a gente passou por todas as camadas aqui do nosso caso de uso, beleza? Bom, eu espero que tenha dado para entender como funciona essa proposta. Você nota que a gente não precisa escrever nada de código de infraestrutura nessas duas camadas aqui, apesar de eu ter escrito, né, que são as anotações @service e @response status, se eu não me engano, né, naquela exception, mas é o que eu propus para mim, né? Uma anotação, beleza, é só uma anotação para realizar uma injeção de dependência, uma configuraçãozinha simples. Mas eu tenho alternativas, caso eu realmente não queira, de configurar esses dois caras em outras circunstâncias, né? Fora da nossa camada de negócio. E aí deixando a nossa camada de negócio realmente pura e agnóstica de framework. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!